Sou Mãe, Insights da Vida Materna, um podcast de Somaia Thomas. Olá, olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Começa agora Sou Mãe Podcast, Insights da Vida Materna, um programa pensado e feito com muito carinho para você, mulher que já é mãe, e também para você que ainda não é, mas que quer ser. Nosso conteúdo pretende acolher quaisquer que sejam as suas escolhas e acompanhar suas histórias dentro das empresas ou em qualquer outro ambiente. Nós somos Abraço da Vitrola Projeto de Voz e eu, Rosana Faber, estou como sempre muito feliz em poder trazer para essa conversa interessante e importante Somaia Thomas. Mentora e coach de carreira para mães dentro e fora das empresas, a Su é mãe de um casal de filhos, a Liz e o Lui, esposa, empreendedora e também voluntária em projetos para o desenvolvimento e empoderamento de mulheres. Querida Somaia, a palavra é sua para iniciarmos nosso episódio 5. Obrigada, Rosana. É um prazer estar aqui novamente no Abraço da Vitrola para a gente gravar o nosso 5º episódio. Eu estou bem feliz e, como sempre, entusiasmada para a gente falar e gravar sobre o tema, que nesse episódio tem foco nas competências da liderança, né? No episódio 4 a gente falou uma conversa sobre competência olhando para a mãe, mas e quem fala dos líderes? Quem fala das competências que nós, enquanto líderes, precisamos ter para fazer a gestão de equipes com gestantes? Então, eu estou bem animada para a gente trazer esse tema e quero agradecer, que foi muito legal os feedbacks do episódio número 4, quantas pessoas curtiram, passaram a ouvir no carro, falaram super dessa sua voz locutora maravilhosa, foi super elogiada, viu? Agradeça aí a turma, porque elas estão curtindo muito. Você também, Rosana. Sou Mãe. 5 mulheres de um mesmo time, grávidas ao mesmo tempo. Somaia, que desafio é esse? Pois é um desafio e tanto, porque não é uma coisa comum. Porque gravidez não é algo que você fala assim, agora vou engravidar. Eu e meu marido decidimos, vamos engravidar. Não, eu vou sair hoje, vou ficar grávida. Não é assim, olha, eu resolvi fazer uma produção independente, eu vou lá, escolhi o sêmen, o doador e tal, tô grávida. Não funciona desse jeito, né? Então, essa questão do timing, ele é muito particular para cada uma de nós e também não é um assunto que se fala, né? Que se fala assim, eu vou ao shopping comprar uma blusa, e fala, eu vou também. Não é assim, e você deixa todo mundo saber. Cada pessoa tem um tempo diferente, leva mais tempo ou menos tempo para tomar essa decisão. E aí, de repente, pode acontecer isso, né? De ter mais de uma pessoa grávida aí ao mesmo tempo, como aconteceu com o personagem principal da nossa história de hoje. Um líder com muita experiência na gestão de equipes de instituições financeiras encara um desafio que parece improvável. 1/5 de seu time é formado por mulheres que engravidaram ao mesmo tempo. A história a seguir tem traços de realidade, mas os nomes dos personagens são fictícios. Insights da Vida Materna. José trabalha em bancos há muitos anos. Líder amoroso, sensível, casado, pai de 3 meninas, o homem de 44 anos é conhecido pelo seu carisma e carinho com todos os funcionários que passam pelos seus times. Todos querem trabalhar na equipe do supervisor José. Ele respeita as pessoas e suas questões e sempre diz: se um acidente ou doença pode acontecer comigo, que sou supervisor, pode acontecer a qualquer pessoa. Precisamos dialogar e entender as situações para termos condições de achar sempre uma solução que atenda todas as partes. O supervisor José defende seus funcionários e se posiciona com justiça e tranquilidade em situações de crise. Voltar ao trabalho presencial após a pandemia foi para ele uma alegria. Mal podia esperar para rever e abraçar seu time. No primeiro dia, encomendou o café da manhã para todos e ficou aguardando o pessoal chegar, ansioso como uma criança que espera pelos coleguinhas em sua festa de aniversário. Ah, lá vem a Larissa! Exclamou ao ver a mulher baixa e morena exibindo uma pequena barriga. Grávida? Pensou, mas não falou nada. Oi, chefe, olha só um funcionáriozinho novo! Larissa exclamou com alegria, apontando para a ainda pequena protuberância. José ficou verdadeiramente feliz por ela. Há tempos tentava aumentar a família.
Entretanto, o supervisor não conseguiu evitar uma leve tensão ao lembrar-se de Ana, outra analista de seu time, que há cerca de 6 meses havia anunciado sua gravidez durante uma reunião online. Coincidentemente, assim que pensou em Ana, ela surge caminhando para dentro da agência, sorrindo e conversando com... O quê? Lindaura também está esperando o bebê? Pensou alto. A analista de aproximadamente 40 anos se aproxima dele, sorrindo, meio sem jeito, acariciando a barriga. O bebê tem 5 meses, Sr. José. Achei melhor contar pessoalmente. Não exatamente naquele dia, mas naquele mês, 2 outras funcionárias anunciaram suas gravidezes. Apesar do clima alegre na agência por conta da felicidade das novas mamães, na mente de José, uma frase martelava repetidas vezes. 5 licenças maternidade. Como as entregas continuarão a acontecer? Resolveu, então, pedir a ajuda do Departamento de Recursos Humanos. E é isso, Maia. Como responder à pergunta de José? Imagina, uma agência que não tem muitos funcionários, em torno de 20 pessoas, ter 5 grávidas. É para realmente se preocupar e é realmente para falar, RH, socorro, me ajuda. Então, ele tem razão. A questão que as pessoas mais evidenciam na hora de dar a notícia é que, como o meu gestor vai reagir, como eu vou dar a notícia, como é que vai ser lá no trabalho. Só que nem a Lindaura, a Ana, nenhuma delas imaginou que as outras também, a Larissa, imaginou que também estavam grávidas. Então, assim, vou ter medo do quê? Na hora de dar, eu vou lá e conto a minha gravidez. O seu José é muito bacana, sempre trata bem a gente, né? Um ótimo relacionamento. Então, eu só vou contar. Viu que uma delas falou assim, achei melhor contar pessoalmente, porque já sabia que tinha uma grávida. Mas não 5. Imagina como foi, talvez, para a 5ª dizer também que estava grávida. Então, assim, a gente precisa de ajuda, a gente precisa sentar com alguém para conversar e para organizar. Porque sim, 5 pessoas vão sair de licença maternidade. E não sei se você viu, mas muito recentemente foi anunciado que um hospital nos Estados Unidos está passando pela mesma situação. Mas eu achei curioso como a reportagem só traz o ponto de vista das grávidas. Então, eu vou até repostar essa foto, porque ninguém consegue vislumbrar, imaginar com facilidade uma fila de gestantes funcionárias, ou seja, elas estão lá, 11 pessoas de uniforme grávidas. Não consegue imaginar. Você vê uma pessoa ou outra. Claro que quando você vai ao ginecologista para fazer a sua consulta e o acompanhamento, né, do pré-natal, é o lugar que você fala assim, nossa, uma grávida, 2 grávidas. Você vê um monte reunido, mas elas não trabalham junto. Então, a cena é realmente impactante, porque você vê todo mundo com o mesmo uniforme. E aí, como é? Pode ser que elas sejam de áreas diferentes, que elas tenham gestores diferentes. Uma seja a enfermeira do neonatal, outra a enfermeira da oncologia, enfim, da área administrativa. Mas todas elas estão no mesmo hospital. Então, a gente tem que olhar para a liderança, para esse papel da liderança em diferentes níveis. Porque, ainda seguindo o exemplo do hospital, a gente está falando de uma mão de obra especializada. Pega aí a enfermeira de neonatal. Que cursos ela precisa ter? Quantas a gente tem no mercado? Como é ficar sem ela por 6 meses? Então, fazer a gestão de equipes contemplando a saída, né, o tempo da licença maternidade, a saída daquela gestante para dar à luz, para fazer o que de mais natural que acontece no mundo, que é como a gente vem ao mundo. É uma pausa que a gente precisa respeitar cada vez mais. Por isso que eu falo tanto do respeito à chegada da vida nos ambientes de trabalho. Mães além de maio. Então, assim, você vai lidar com isso como se fosse um problema? É uma pessoa que está chegando. Uma pessoa que talvez um dia seja seu funcionário, seja seu genro, seja sua nora, vai fazer parte da sua equipe. Hello, dá para conectar? As pessoas ficam muito naquele dia. Ela não vai estar, meu Deus, e agora? Nós são 5, que nem o José, meu Deus, como é que eu vou fazer as entregas da agência? Hoje em dia a gente não tem tanto movimento nos caixas como a gente tinha antigamente, mas ainda assim a gente precisa da pessoa do atendimento, da pessoa que ainda tem toda aquela tratativa da papelada. Então, assim, se elas estão lá, é porque elas são necessárias.
Agora, minha pergunta sempre é, quem está pronto para substituí-las nessa fase? Como é que cada um dos gestores vem olhando a gestão do desenvolvimento dessas pessoas para que, num momento como esse, você fala assim, eu já estou preparando a Linda, já estava preparando não sei o quê, já estava de olho, já estava ensinando isso. Esse é um trabalho constante, não acaba nunca, desenvolvimento não acaba nunca. Sumaia, e como tomar decisões práticas nessa situação? Pensar em escalas, alteração de entregas. A preocupação da liderança é a mesma quando você tem uma gestante no mesmo time ou quando você tem 5 gestantes no mesmo time? Rosana, eu diria que elas são bem semelhantes. Que a depender do cargo que essa pessoa gestante ocupa, que impacto vai ter a ausência dela, quantas outras pessoas você tem no time para dar suporte, para desenvolver, para treinar, se você vai precisar contratar substitutos, se você vai precisar contratar como temporário, tem um impacto. E aí é bem importante falar, o impacto pode ser também para essa gestante, que teme que outra pessoa ocupe o lugar dela e que ela não volte para a mesma posição. Então, é da competência, é do papel, digamos assim, exige uma competência desse gestor e dessa gestora de olhar justamente para que impacto isso tem, olhar as expectativas de cada um. O gestor também não estava, talvez, esperando, mas também não é uma coisa que ele pode esperar. Ele tem que ter consciência que se ele trabalha com homens e mulheres e que a chegada da vida só vem desta forma e que isso vai acontecer. Então, é algo que você precisa lidar. Sou mãe. Além disso, em que outro momento você precisa fazer uma mudança, uma adaptação, flexibilizar papéis dentro de um time? No caso, às vezes, de um acidente, no caso, uma morte inesperada. Quantas outras acontecem? Eu me lembro de um gestor que contratou uma pessoa e falou assim, ok, vamos fazer a experiência. Você vem para 3 meses de experiência. No segundo dia de trabalho, ele sofreu um acidente de moto saindo da fábrica e ficou quase 1 ano de licença. No segundo dia de trabalho. Então, você está lá apostando na pessoa, né, que vai dar tudo certo, que ele tem uma expertise, que ela tem uma expertise que vai contribuir para o seu time, que vai aliviar, vai agilizar, vai trazer mais resultado, ideias novas. E você pode ser surpreendido por uma fatalidade dessas. E a gestação também é algo que você não espera. A pessoa que está grávida, às vezes, está esperando, está se planejando. Mas você, enquanto gestor, você não tem como controlar isso. Tem algumas piadinhas, digamos assim, no mundo corporativo. Olha, claro, é mulher, vai ficar grávida, mas uma de cada vez, por favor. Como é que isso chega para a pessoa que está querendo engravidar ou que está com uma baita dificuldade de engravidar ou de segurar, que já perdeu 1, 2 gestações? Não cabe mais esse tipo de comentário para você administrar a sua área, independente de ser homem ou mulher. Eu fico imaginando as empresas onde o universo é basicamente feminino, como call centers, indústrias de cosméticos. Os líderes devem passar muito por esse tipo de situação, não? No episódio 4, nós falamos um pouco sobre a sua trajetória, Sumaia, em uma empresa dessas. Você pode trazer de novo aqui a sua experiência? Então, essas empresas, elas estão mais acostumadas com esse universo. Então, não tem aqui entre aspas, né, aquele escândalo, nossa, mais uma grávida, não, o que vai fazer? Não, já sabe o que vai fazer. Já sabe que a pessoa sai de licença, que a pessoa volta, que a pessoa tem incômodos, né, que às vezes ela passa mal. Algumas precisam se afastar com mais antecedência, algumas gestações podem ser de risco. Então, já é um assunto mais natural para eles. Já faz parte da realidade deles. Algumas empresas deveriam fazer benchmark com essas outras, do universo de cosméticos, da saúde, de questões para bebê, enfim, onde o universo feminino é mais presente. Porque eles sabem tratar com mais naturalidade. Não garante, porque nós estamos falando de seres humanos, então cada um de nós, né, temos as nossas experiências, as nossas referências com relação à maternidade no trabalho.
Mas sim, é um assunto tratado com mais naturalidade nesses ambientes. Eu vivi isso, então nunca foi difícil ninguém lá dar a notícia que estava grávida, nunca foi difícil para ninguém trabalhar lá porque estava grávida, inventar a história para contar, como eu ouvi essa semana. Eu menti para a empresa inteira que eu descobri a gravidez numa viagem. Não foi, ela estava grávida há 4 meses, aí fez uma viagem, falou assim, gente, passei mal, fui ao hospital e de repente descobri que estou grávida de 4 meses. Que ela não sabia como contar. Então lá não vivia isso, mas essa moça numa multinacional viveu isso. Claro, foi a escolha dela, foi a forma como ela conseguiu sair desse desafio. Né? Lidar com isso. E justamente porque muito influenciada pela liderança que ela tem. Ou tinha, não sei agora atualmente. Insights da vida materna. Então, esse episódio é uma conversa sobre liderança, porque assim, o que nos cabe enquanto líderes de mulheres, de gestantes, de mães, nessas situações que estão fora do nosso controle enquanto gestores. Está fora do controle. Eu também fico pensando, Sumaia, aqui no resto do pessoal da empresa. Aquela dualidade, o clima de festa que normalmente se estabelece quando uma das colegas está grávida deve, assim, esmorecer quando se sabe que 1/5 da área sairá em licença maternidade. O acolhimento será o mesmo? De novo eu vou tocar no ponto do nosso RG. Sabe qual é o ponto do nosso RG? Que número começa o seu? O meu começa com 22 e o seu, Rosana? O meu começa com 17. Então, cada um já começa diferente, cada um tem o seu. Então, de acordo com o que você viveu, com a sua experiência, se você tem alguém na família, como é que você olha para a maternidade, se você tem vontade de viver isso, não tem vontade de estar passando. Vai depender muito da referência que cada um tem. Então você pode olhar, nossa, ela tá grávida, que bom, eu vou aprender é uma oportunidade de eu aprender o que ela faz enquanto ela tá fora, eu aprendo também. Ou fala assim, eu não acredito, agora eu vou ter que fazer o trabalho dela. Eu odeio essa parte. Isso é muito chato. Vou ter que pegar os clientes dela. Eu não acredito nisso. Então, assim, vai depender de quem é você. O que você tá fazendo naquela empresa, como você olha para a oportunidade. Vai depender do líder, dessa gestora, desse gestor que vai te colocar esta situação como uma oportunidade ou não. Fala assim, então, Rosana, agora te vira, viu? Ou vai falar assim, Rosana, olha que oportunidade bacana a gente tem aqui para você aprender tal coisa. Você não queria ir para tal área? Você não tinha um desejo de mais desafios? Então, a gente não estava programando agora, mas olha a oportunidade. A vida é feita de oportunidades que você cria, que você semeia, e que também aparecem de presente na sua vida. Cabe cada um de nós olhar para isso como um problema ou como uma oportunidade. Como a estratégia da liderança, da questão do desenvolvimento do time, dos treinamentos, como isso pode auxiliar nesse processo, para esse desafio o qual nós estamos conversando hoje? A preparação da equipe. Então, quando você é líder de pessoas, né, que você já não é mais líder de si mesmo, só você faz gestão de outros e gestão de outros líderes, você, enquanto líder, precisa olhar para aquele profissional de tempos em tempos. Em algumas empresas tem até avaliação de desempenho, desenvolvimento por ciclos, 3 meses, 6 meses, ou até avaliações anuais. A questão é que você precisa estar sempre olhando para aqueles que trabalham com você e que objetivos que você tem para cada um deles. Qual é a meta da sua área? Qual é o objetivo da sua área? O que vocês estão fazendo ali? Quando você entende, claro que todo mundo nessa posição tem essa clareza, tem que ter essa clareza. E aí, como é que você vai trazendo, você vai movimentando? Porque, de maneira geral, todo mundo entra numa posição e quer crescer. Então, como é que você faz o desenvolvimento e o crescimento? Então, que tipo de treinamentos você escolhe? Como é que está alinhada a expectativa da pessoa com aquela área, com as oportunidades? Eu me lembro uma vez que eu entrei numa empresa, eu ia trabalhar com uma diretora, mas foi o diretor par dela que começou a entrevista comigo. E ele falou assim, quais são as suas expectativas de carreira? Ou aquela famosa pergunta assim, onde você se imagina daqui 5 anos? E eu falei dos meus desejos de crescer, de conhecer mais. Eu falei assim, então, porque aqui não tem isso. Eu falei, como assim? Você está sendo contratada
para ser a secretária dessa pessoa, você vai apoiá-la em assuntos profissionais e pessoais. Então, ela quer uma pessoa de confiança, alguém que siga com ela por muito tempo. Eu topei o desafio, mas eu falei assim, eu vou até aonde tiver novidade, porque a hora que não tiver novidade, eu vou sair daqui. Se não tiver crescimento aqui, vou crescer em outro lugar. Mas naquele momento, eu precisava super do emprego. Eu precisava me sustentar. Então, eu topei o desafio do não ter perspectivas. Então, voltando à tua pergunta, olhar para tudo isso. Então, assim, o que você tem para oferecer? Quem está aqui? As pessoas que estão aqui têm que interesse, o que eu, enquanto empresa, área, posso oferecer, como é que as pessoas se complementam, que aí tem um viés que acontece muito, que é você contratar gente que você gosta, gente com quem você se dá bem, gente com quem, ou já trabalhou na mesma empresa. Então, é um perigo da gestão, da liderança, contratar sem olhar para essa complementariedade. Então, é algo que a gente faz ao longo de um tempo. Não é assim, tem uma gestante, agora eu preciso fazer isso. Não. É algo que se constrói. Então, como é que você se torna um bom líder, uma boa líder? Como é que você tem uma equipe de alta performance, eficiente, um time sênior? É com um trabalho que você faz de tempos em tempos e olha, e revisa, e alinha, e coloca mais desafio, que é o que a gente fala muito no mundo corporativo, que é criar esse engajamento. Como é que a gente mantém os nossos funcionários engajados? Sou mãe. Posso até trazer uma pesquisa agora que eu me lembrei, na verdade apareceu num artigo de uma empresa, uma dessas bambambam, sabe, lá do Vale do Silício, que as pessoas estavam indo embora, começaram a fazer as entrevistas, não, todo mundo na entrevista de saída falando muito bem da empresa, do líder. Mas qual era a queixa, então? A queixa é que eu não estava vendo mais desafio, não estava vendo mais perspectiva. E aí, o problema da empresa? Não, é do líder. É o líder que faz essa ponte para você, para te ajudar, para ampliar a sua perspectiva, para te dar norte sobre aquilo que você tem como desafio, para criar esse engajamento. Essa é uma das competências mais importantes que um líder tem que ter e trabalhar ao longo do tempo frente a uma área, frente a uma equipe. E é curioso como é uma competência materna, que eu não consegui deixar de fazer uma lembrança aí. Não, nós não estamos no episódio 4, estamos no 5, mas olha aí, outra competência materna agora equiparada com a liderança. Que é a gestão dos seus recursos humanos. Quando você contrata um funcionário, um estagiário, uma pessoa que acaba... E nem na faculdade está, um menor aprendiz, que você ensina tudo e até onde vai, até onde a pessoa pode crescer. Como é que ela passa pela sua área, que oportunidades tem. É um processo, não é de um dia para a noite que a mãe também consegue fazer com que seu filho entenda um determinado afazer doméstico, enfim. Então, comparamos o tempo todo. Então, essas competências que são desenvolvidas na maternidade, com a chegada da maternidade, que a gente falou bastante no episódio 4, ela volta aqui para esse assunto da liderança, porque enquanto líder é isso que você faz, a gestão dos seus recursos. Quem são os seus recursos? São os recursos humanos. Então, Sumaia, a equipe ela tem que ir se adaptando depois que recebe essa notícia, adaptar-se às novas rotinas, ao dia a dia. Então, não sei se adaptar é a palavra, se é a ação a ser praticada nesse momento. Então, é assim, como é que você vai agir ou como você reage a essa notícia, para então a gente poder se organizar e ter um plano para como a gente vai lidar com essas ausências. Como é que esse hospital vai lidar com a ausência de 11 profissionais quase que ao mesmo tempo? Porque se olhar bem da primeira até a última, vai ter um tempo, eu não sei qual é o tempo de licença lá fora, mas vai ter um tempo que todos vão estar de licença. E aí, são menos 11 expertises. Como é que os times estão preparados temporariamente sem essas 11 expertises, essas 11 especialistas? Então, como eu reajo, como é que eu encaro, um pouquinho do que eu estava falando, assim, a depender da experiência, da referência
que eu tenho, então como é que eu vou agir? Como eu vou olhar para isso como uma oportunidade ou como um problema? E eu já falei em outro episódio que se você, que é mãe, que está gestante e acha que a gestação vai ser um problema, então será um problema. Vai ser um problema. Agora, se você fala assim, não, vai dar tudo certo, eu tenho competência, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou engajada, eu estou me esforçando, eu estou treinando o meu time. Eu tenho vários cases para contar de como as pessoas têm se preparado para sair da licença maternidade. Mas é um trabalho de equipe. Um podcast de Sumaia Thomas. Sumaia, você acha que este é o tipo de situação em que o líder experimenta a solidão ao pedir apoio à chefia ou até aos próprios colegas? Não, eu não acho que seja a solidão. Eu acho que é onde ele se dá conta de que, nossa, eu ainda não passei por tudo. Eu achei que eu estava pronto, que eu já era um bom líder, que eu estava prestes aqui a assumir mais desafios, mas talvez quando 5 gestantes aparecem diante de você, você fala assim, nossa, acho que eu ainda não passei por todos os desafios com a minha equipe. Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Mas e a rede de apoio do líder? Em que momento ela surge numa situação dessa, das 5 grávidas? Então, o líder não tem rede de apoio. Aí sim, eu acho que quando você fala da solidão, ela não aparece por conta de ele se dá conta do quanto ainda falta experiência, vivência, que às vezes a gente acha que está pronto para subir o próximo degrau e não tá. Agora, ele se sente sozinho porque assim, com quem que ele divide? Que tipo de ambientes, quem são os pares? Então, esse sempre é um assunto de todos nós. A gente não nasce sozinho, não vive completamente sozinho. A gente sempre está interagindo, não existe essa coisa de estar sozinho. Mas a liderança é solitária porque quanto mais você sobe em posições de liderança, menos você pode compartilhar sobre o que está acontecendo. E em determinado momento, por conta do status da liderança, você fala assim, nossa, mas como eu vou falar que eu não sei isso? Como eu vou falar? Como eu vou lidar com isso? Então, como trazer essa tal vulnerabilidade que é tão enriquecedora, é tão enriquecedor dizer não sei, porque a partir do momento que você diz não sei, você já está aberto para aprender e a ficar sabendo, mas você precisa se mostrar vulnerável e dizer assim, eu não sei. Olha, eu saí do lugar de todo poderoso, toda poderosa e disse não sei. Então, também vai entrar aqui um pouco no que a gente falou do agir e reagir. Então, eu vou resolver tudo sozinho, eu vou buscar meu time de business partner, de RH aqui, de parceria em recursos humanos, para saber como melhor lidar, ou se a empresa oferece algum tipo de apoio para essas pessoas, se eu vou poder contratar ou não, o que eu faço, com quem eu falo, como eu lido, como eu não faço caras e bocas cada vez que aparece mais uma grávida, né? Porque você pode, nossa, José reagiu tão bem com a Larissa, mas quando chegou a Lindaura, ele fez uma cara, mas se coloca no lugar dele também. Ele, de repente, ficou sabendo no mesmo dia, se deu conta, porque a gente estava no online, que ele vai ficar sem 3 pessoas e passou 2 meses, ele descobriu mais 2. Essa história é verídica, né, gente? Os nomes estão trocados aqui, mas é verdade, uma agência ficou com 5 gestantes. Então, como é que você lida? Como é que é para ele? Não é que ele deseja mal, ou ela, né? Nada de mal para aquelas pessoas, mas ele se dá conta de que, assim, como é que eu fico sem 5 pessoas ao mesmo tempo? Quanto de trabalho fora do previsto isso vai me gerar? Então, voltando nos pontos que a gente já falou, a depender como eu faço a minha gestão, como eu olho para as pessoas, para o desenvolvimento dela, é onde mais rapidamente eu ajusto a rota e sigo com as 5 gestantes. Mas se eu não estiver olhando para nada disso antes, então esse momento ele vai ser mais desafiador, sim. E esse sentimento de solidão que você traz, que tem a ver com a subida, né, nas posições de liderança, com essa jornada de subida, vai depender também do quão vulnerável você se coloca, do como você procura se desenvolver na posição como líder. Então, o que você quer enquanto líder? Cada um tem um objetivo, quer um legado, quer maior influência, quer fazer diferença na vida das pessoas, quer fazer diferença nos resultados, quer reconhecimento, enfim.
cada um com seus próprios interesses. Então depende muito disso, desse comportamento, dessa atitude. Sumaia, nesse episódio 5, mais um assunto pano para manga, não é? Nossa, e como, né? Tem muito o que falar para olhar e para cuidar dos gestores, que eles aí precisam levantar a mão, como o José fez para o time de BPs, porque também não dá para adivinhar. A gente sempre imagina, né? Eu ouço muito isso no meu dia a dia. Eu vou falar com o meu gestor, com a minha gestora, ela vai saber o que fazer. E às vezes eles não sabem. Então, ir para esse lugar de, eu não sei, vamos ver como é que a gente resolve juntos, de olhar para a empresa, como fica, de olhar um pouquinho, eu falo isso no meu e-book, né? Quais são os impactos reais da maternidade no trabalho, e tem lá uma página especial que coloca esse contraponto de quais são os impactos para quem está saindo de licença maternidade, que tem a ver com o medo da volta, o impacto no crescimento da carreira, a questão da substituição, que tem muito a ver com a autoestima profissional de cada um, mas também tem lá a preocupação da empresa. A empresa também fica, poxa, eu estou investindo tanto na Lindaura, mas será que ela vai voltar? Poxa, eu estava apostando tanto agora na Larissa para assumir uma posição de liderança aqui. Tudo bem, ela vai sair, mas na volta eu quero fazer isso. Mas será que ela volta? E se ela resolver cuidar? E se esse era um sonho de Larissa, ser mãe em tempo integral? E se a gestação da Larissa for tão complexa, ou que o bebê nasça com alguma necessidade especial, ou mais de maior cuidado mesmo só para o início, que faça com que ela decida por deixar o trabalho por algum tempo? Então, tem vários temores que a empresa também tem e olha respeitando este profissional, esta profissional. Então, também dá para olhar um pouquinho e dá para a gente continuar falando sobre esse assunto quando a gente vai para a cadeira do líder, para a cadeira do dono da empresa, a dona da empresa, e não só olhar como o hospital lá dos Estados Unidos está olhando, que bacana a rede de apoio. É muito bacana como elas estão se ajudando, como elas estão passando por esse momento, os bebês vão ser amigos, as mães viraram tudo amigos. Ei, mas e o trabalho? E as entregas? E os gestores? E a empresa como fica? E o serviço? Quem frequenta o hospital? E principalmente a questão, poxa, fazer acompanhamento com a doutora fulana de tal, com a enfermeira tal, e agora ela não vai estar. Como é que isso impacta a frequência dos clientes, dos pacientes naquele hospital? Tem muita coisa para a gente falar. Eu quero lembrar que o link de acesso ao e-book de Sumaia Thomas, aproveitando aí o seu gancho, Sumaia, o livro Os Impactos Reais da Maternidade no Trabalho, em versão PDF e audiolivro, está disponível lá na descrição desse episódio nas plataformas. E você que nos escuta, não deixe de enviar a sua história sobre maternidade e trabalho. Nós temos um e-mail específico para receber essas histórias ou qualquer outro comentário que você queira fazer. soumãepodcast@gmail.com. Nós vamos conversar a respeito por aqui e seu depoimento pode ajudar e muito no dia a dia de outras mulheres, já que elas podem se identificar com o seu relato. Mais algum ponto a ressaltar, Sumaia? Eu quero ressaltar que esse assunto, maternidade no trabalho, respeito à chegada da vida, é um assunto de todos nós. Não é só dos líderes, das líderes, da empresa, das gestantes, é dos colegas, é de todos nós. Então, como eu falei antes, a gente não nasceu sozinho. A gente precisa um dos outros. Então, para resolver esse problema, quando a gente sente que é um problema, como foi o caso do José, ou simplesmente é um problema porque você tem uma gestante, eu nunca tive uma gestante na equipe, e agora o que eu faço? Eu nem sou mãe, o que eu faço? Não pode ser um problema do tipo, lembra da brincadeira, batata quente? Pega para você, pega. Não dá para ser isso. Então, é a gente se apoiar e criar a rede de apoio, a parceria dentro da própria empresa, buscar referências, pessoas que já passaram por isso, ver quem foi a última pessoa que engravidou lá mais próximo de você, como foi passar por aquilo, porque passa. Então, eu queria reforçar essa questão, que esse é um assunto de todos nós e que, por ser de todos nós, também devemos apoiar uns aos outros. Um beijo carinhoso e até o próximo episódio, hein? Até o próximo episódio. Esperamos vocês para o episódio 6, que vem logo, repleto desse conteúdo, desses insights e análises maravilhosos, feitos pela mais do que querida Sumaia Thomas.
Mais uma vez, eu agradeço imensamente por esse bate-papo inspirador. E hoje tivemos o auxílio luxuoso de Aline Nascimento online, não é, Sumaia? Diretamente do meu novo lar. Um abraço também para vocês todos, um beijo e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio de Sou Mãe, Insights da Vida Materna, por Sumaia Thomas.